Olá, bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um Hangout das Mães e Mulheres Empreendedoras, como é habitual, às 23 horas, hoje com ligeiro atraso, às quartas-feiras estamos aqui para ti, para falar contigo, para te explicar, para te expor quem somos nós, estas mulheres que semana após semana estão aqui a procurar divulgar também este estilo de vida que nós vivemos, porque eu às vezes penso assim, eu tenho que espalhar o máximo de informação, eu tenho que inspirar o máximo número de pessoas possível, pessoas que realmente andam à procura daquilo que nós temos aqui, que é algo muito, muito, muito especial. O tema desta noite é o antes e o depois. É um tema muito interessante a meu ver, porque a verdade é que quando nós entramos neste projeto é inevitável que alguma coisa em nós mude. E realmente quando nós entramos no projeto, normalmente entramos porque queremos um rendimento extra, queremos realmente acrescentar os valores mensais que recebemos e todos nós acabamos por ficar por muito mais do que o dinheiro, ficamos pelo sentimento. E esta noite realmente, e tenho aqui um cabelo à minha frente, desculpem lá, estava a fazer impressão, imprevistos de direto, é mesmo assim, e realmente hoje queremos falar um bocadinho acerca deste percurso que nós temos vindo a desenvolver, quem éramos nós antes de fazer o registro neste projeto, quem éramos nós antes de nos termos tornado empreendedoras online, quem éramos nós e quem somos agora. Eu pessoalmente adoro, e estava a confidenciar isso, aqui é este painel de oradoras fantástico que tenho esta noite, que realmente eu adoro fazer este exercício porque me mantém com os pés assentos na terra, mantém-me humilde, que eu acho que é uma das características que todos nós devemos ter. Nós não somos melhores do que ninguém, atenção, não estamos aqui a dizer que somos donas da verdade absoluta e que esta é a única forma de ser feliz e a única forma de realizarmos os nossos sonhos. Nada disso. Nós apenas estamos aqui numa tertúlia informal de mães e de mulheres. Hoje a Isa, ia dizer que hoje éramos só mães, mas não, a Isa ainda não é. Nós estamos sempre a fazer esta pressão sobre ela, mas Isa, com muito amor, porque vai chegar a tua altura também, quando estiveres preparada, certamente. E então, realmente, nós queremos partilhar contigo o sentimento bom que nós temos e aquilo que tu também podes vir colher aqui este projeto, porque tu podes vir aqui buscar ferramentas essenciais que te vão ajudar a sair de uma situação mais negra, mais difícil em que estejas neste momento. Eu, sinceramente, quando me chegam pessoas, eu falo com muitas pessoas por dia que me vêm pedir informações sobre o projeto e como é que também podem desenvolver este projeto e tudo mais, e eu vejo que as pessoas estão muito, muito com uma nuvem cinzenta aqui por cima da cabeça, uma coisa muito deprimente mesmo. Eu sei que a vida não é fácil, eu sei que a vida não é um mar de rosas, mas a atitude que nós temos perante a vida é que vai determinar onde é que vamos chegar, para que caminho é que vamos seguir, com quem é que vamos percorrer esse caminho. Ainda hoje eu escrevi um post no meu blog e hoje tive que ir para a oficina, o carro teve que levar umas pastilhas, travão, aquelas coisas que eu nem percebo bem o que é, mas tive que lá ir passar uma hora e meia. E eu pensei assim, bem, em vez de estar lá à seca, porque não tinha outra forma de me deslocar, tinha que ficar mesmo na oficina, em vez de ficar lá à seca, vou levar o meu computador e vou blogar, vou responder a pedidos de informação que tenha pendentes, vou fazer o meu marketing pessoal, vou aproveitar para estudar qualquer coisa se tiver tempo para isso, e aproveitei aquela hora e meia para estar ali a desenvolver conteúdo e a trabalhar. A seguir fui logo buscar o meu filhote e vim para casa desfrutar de tempo de qualidade com ele, que como sabes, e passo agora a apresentar-me, ainda não me apresentei, mas como sabes eu sou uma mãe empreendedora, entrei neste projeto realmente porque queria ter mais tempo para a minha família. Eu sou licenciada em Direito e não estava completamente satisfeita na vida que levava, não era satisfeita, não estava satisfeita sendo advogada. Eu acordava de manhã com aquele sentimento, mais um dia, não acredito, e será que a minha vida vai ser sempre assim durante os próximos 40 anos? Nem posso pensar numa coisa dessas. Ficava logo deprimida. E tu sabes, e se não sabes, eu vou-te contar um segredo meu, que para mim faz muita diferença. Os primeiros pensamentos que nós temos assim que acordamos, assim que abrimos os olhos, assim que despertamos, assim que o nosso filho grita "Mãe, já dormi tudo", às 7 da manhã, o primeiro pensamento que nós temos determina ou ajuda bastante a determinar como é que vai ser o resto do nosso dia.
Quando tu acordas e pensas assim, não acredito, o miúdo está-me a chamar, não acredito, estou cheio de sono, não acredito, dormi só 2 horas, isto o dia já me vai correr mal, que seca, está a chover e agora, não sei o quê, tenho que ir, que stress, que stress. Quando tu já estás a acordar, já pões o pé fora da cama numa frequência irritada, cansada, frustrada, nervosa, como é que achas que vai correr o resto do dia? Não é interessante que nós, quando estamos bem, quando estamos relaxados, quando estamos positivos, quando acordamos e pensamos, uau, mais um dia para viver, mais um dia para ir passear, por exemplo, quando é fim de semana, acordas mais relaxada, certo? Mais um dia, vou aproveitar este dia de sol, vou fazer uma caminhada, vou fazer aquilo que me apetecer. As coisas parece que têm um encadeamento, tudo vai fluindo de uma forma completamente diferente, ao passo que se tu acordar já com uma nuvem negra em cima da tua cabeça. E eu acho que isto é muito importante e experimenta fazer isto. Experimenta durante os próximos 7 dias, até à nossa próxima conferência, fazeres isto. Lembra-te destas minhas palavras. Assim que acordares, pensa em algo bonito, em algo fantástico. Pensa em, uau, mais um dia fantástico para viver, se disser alguma coisa, ou pensa, uau, amo o meu filho, ainda bem que ele me está a despertar às 7 da manhã, porque assim não me deixei dormir e o meu patrão não me vai chatear, por exemplo. Há sempre que ter um lado positivo perante as coisas. Eu sei que às vezes não é fácil, às vezes estamos cansados e todos nós durante o dia temos momentos de energia que vão oscilando. E é importante nós sabermos controlar esses momentos de energia. Quando estamos um bocadinho mais em baixo, temos que arranjar técnicas para rapidamente nos puxar cá para cima. Eu estou-me a lembrar porque há pouco, antes de começarmos o Hangout, nós fizemos uma dessas técnicas. E é muito interessante como rapidamente, com um estalar de dedos, nós conseguimos mudar a nossa energia e realmente darmos o nosso melhor. Porque é disto que nós estamos aqui a falar. Nós estamos aqui hoje perante ti. Podes estar a ver em direto, podes estar a ver a gravação, mas com o melhor que nós temos para te dar, com o nosso coração aberto, fazes parte da nossa equipa, ainda nem sequer te registaste, mas já fazes parte da nossa equipa porque estás aqui, certamente porque recebeste um convite para estares presente nesta conferência ou apanhaste esta gravação deste Hangout porque estás numa lista de e-mails de alguma de nós, e então realmente nós já te sentimos como se fizesses parte da nossa equipa e estamos aqui precisamente para te ajudar, para te apoiar, para te encaminhar, se tu quiseres fazer parte mesmo formalmente da equipa. E para isso basta que te registres, que contactes a pessoa que te convidou para estar presente aqui esta noite e que te registres, compre o teu blog, que testes este projeto. Tens 14 dias para testar o projeto. Se não te identificares, não há qualquer problema. Vais à tua vida, continuas a fazer aquilo que quiseres e nós continuamos aqui a inspirar outras pessoas e a ajudar quem quiser realmente ser ajudado e se identificar com o projeto. Então, como eu estava a dizer, meu nome é Irina Pimenta, sou uma mãe empreendedora online, estou aqui para te ajudar a viver uma vida extraordinária, se tu quiseres. Vou passar de seguida a apresentar as minhas convidadas desta noite. Vou começar aqui pela Joana, que está aqui do meu lado direito. Olá, Joana, boa noite. Olá, boa noite. Quem és tu? Conta-nos tudo. Olá, boa noite. Eu sou a Joana. Estou um bocadinho longe de vocês, estou em Moçambique, em Maputo. Aqui já é um bocadinho mais tarde também, é aqui mais 2 horas, mas como não podia deixar de ser, eu gosto muito de estar aqui e sobretudo faz-me muito bem estar aqui. Eu sou mãe de 2 filhos, um menino e uma menina de 7 anos praticamente e um rapaz com 3 anos e meio. Neste momento estou dedicada em part-time a este projeto. Estou a dar os meus passos de principiante, espero conseguir de dia para dia fazê-lo crescer cada vez mais e só posso dizer que estou a gostar imenso, tem sido uma experiência para lá de enriquecedora. Obrigada, Joana, já vou voltar à conversa contigo, agora vou chamar a Isa. Isa, boa noite. Olá, muito boa noite. Hoje estou um bocadinho constipadinha, mas estou aqui de pedra e cal. Quartas-feiras são sagradas. Como a Irina já disse, eu sou a Isa, ainda não tenho filhos ainda, mas elas estão-me a pressionar de veras. Tenho uma empresa, um Gramas com Sabor. Se nos seguem já sabem o meu percurso de teatro, pelo menos mais ou menos. Sou de Caldas da Rainha, estou muito feliz por estar aqui convosco e é isso. Ok, Isa, obrigada. Já te vou chamar
a seguir e agora vou passar para a Ângela. Olá, Ângela. Olá Irina, olá Isa e olá Joana, boa noite a todas as pessoas que nos estão a assistir. Eu sou a Ângela, tenho 2 filhos, um rapaz com 12 anos, quase 13, que faz agora este mês, e uma menina com 2 anos e meio. Também desenvolvo este projeto neste momento em part-time, em paralelo com a minha atividade profissional que desenvolvo a tempo inteiro. Considero altamente enriquecedor, é de facto um projeto que nos transforma a todos os níveis. Aqui aprendemos muita coisa que não sabemos sobre nós mesmos, arranjamos amigos e criamos laços, e neste momento não quero adiantar muito mais, porque provavelmente vais dar início àquilo que no fundo é o tema do nosso hangout de hoje, uma vez que já me apresentei. Obrigada a todas, foram muito rápidas, vocês estão a ficar umas expert. Já eu falei até vos chamar, mas de facto este tema para mim é muito interessante porque, como eu disse no início do Hangout, para mim fazer este exercício diariamente permite-me efetivamente voltar a quem eu era. Porque a quem eu era, e isto é muito, muito engraçado porque para mim foi interessante. Eu acho que as coisas não acontecem por acaso. E eu tornei-me mãe. Se tu ainda não sabes a minha história, vou contar assim muito rapidamente para também não amassar muito, mas eu em outubro de 2012 foi um mês de mudança para mim, foi o meu turning point. Nesse mês eu descobri que estava grávida e fui despedida. Então foi assim um mês contraditório. Por um lado estava eufórica porque estava grávida, sempre desejei ser mãe, sempre disse que queria ser mãe antes dos 30, tinha 29 na altura, e então era aquele sonho tornado realidade. E depois, por outro lado, descobri que tinha sido despedida, que é, pura e simplesmente, o pior cenário que uma mulher grávida acho que pode conjecturar. Porque ter um filho normalmente pressupõe que nós queríamos estar no auge das nossas condições financeiras e pessoais e profissionais e tudo mais. E quando eu descobri que estava grávida, a minha vida profissional e pessoal nesse aspecto começou desceu completamente. Então aquela segurança, aquela falsa segurança que nós por vezes temos de ok, tenho um emprego estável para 20 anos. Isso é uma falsidade, porque todos nós sabemos que hoje em dia não há empregos garantidos, não há nada estável, não há nada que dure para sempre. Aliás, eu às vezes até penso, quando tinha a minha atividade profissional, pensava, eu tenho que passar aqui 40 anos, e depois fazia assim as contas, mas espera lá, eu tenho 20 e não sei quantos, se me reformar aos 65, bolas, isso são muitos anos, mas eu vou viver esses anos todos, a minha vida toda, frustrada, cansada, estressada, mas que pessoa é que vou ser eu? Porque eu sou sincera, eu agradeço imenso a experiência que tive na minha atividade profissional, mas eu própria não lidei nada bem com o ser trabalhadora dependente de outrem. Eu até podia ter o meu escritório e ser profissional liberal e tudo mais, mas ainda hoje eu recebi um e-mail de uma colega advogada que diz que ela tem 50 anos e diz que hoje em dia recebe menos do que recebia há 20 anos atrás. Porquê? Crise, os clientes não pagam, ou seja, temos imensos advogados a ganharem o ordenado mínimo, a sobreviverem ou muitos com sérias dificuldades para se manterem. E realmente, eu quando pensava quando olhava para o meu ordenado no final do mês e pensava, ok, não era dos ordenados piores, mas pensava, eu mereço muito mais, eu quero mais da vida, eu quero viajar, eu quero conhecer sítios exóticos, eu quero passear, eu quero proporcionar o melhor à minha família. Nunca pensei aquela questão de ter uma casa ou um carro espetaculares, não, foi sempre na perspectiva de acrescentar valor à minha vida, ter experiências. Eu adoro viajar, adoro conhecer pessoas de outros sítios e para mim ter um ordenado baixinho, que só dava para aquelas contas, e depois a pessoa, quanto menos ganha, mais focada está ali naquela pecinha que falta. Por exemplo, eu hoje fui à oficina e o dinheiro que eu gastei hoje na oficina, se calhar há um tempo atrás eu ficava ali focada naquilo a pensar, mas eu agora este dinheiro fazia-me tanta falta e com este dinheiro podia fazer não sei o que, não sei o que mais. E hoje eu olhei para aquele dinheiro que gastei na oficina e disse, fantástico,
esta conta apareceu-me é porque eu tenho capacidade financeira para pagá-la. Obrigada. E cheguei a casa e recebi uma comissão praticamente no valor daquilo que eu tinha gasto na oficina. Ou seja, o universo está lá, está a olhar por nós, realmente. Eu acredito mesmo nisso. E para que isso aconteça, temos que estar conectados com aquilo que andamos a fazer aqui no mundo. E isto tem tudo a ver com o antes e o depois, porque realmente eu olho para mim, faço este exercício e a Isa conhecia-me, pode atestar como é que eu era. Obviamente que ela conhecia o invólucro, não é? A parte de fora, a parte exterior, mas eu posso atestar que eu realmente me tenho vindo a transformar. E tenho vindo a transformar e estou cada vez mais próxima da pessoa que quero ser. Ainda não sou a pessoa que quero ser, mas estou muito mais próxima do que estava há 23 meses atrás. E quando penso em ser mãe, quando penso em ter uma equipa, quando penso em trabalhar com pessoas fantásticas que estão aí espalhadas pelo mundo, eu penso, hoje tenho que dar o melhor do que dei ontem, tenho que ser mais do que fui ontem, porque é dessa forma que eu vou evoluir e é dessa forma que eu vou atrair outras pessoas fantásticas. Então eu vejo realmente, quando as pessoas novas chegam à equipa, algumas delas, nem todas, vêm muito fechadas, tudo é um problema, tudo é uma complicação, tudo é um stress. E eu, quando falo com essas pessoas, aconselho, oriento, obviamente, umas começam a desabrochar, outras nem por isso, umas têm um processo mais rápido, outras mais lento, mas lembro-me sempre de quando eu comecei neste projeto. E as pessoas perguntam muitas vezes, Irina, é preciso ter conhecimentos em informática? É que eu não percebo muito de computadores. E eu penso em mim, há 23 meses atrás, quando eu comecei este projeto e comecei a fazer os primeiros passos, eu praticamente desisti. E o Nuno e a Rita, que são os meus patrocinadores, podem atestar isso, porque eles próprios, o Nuno, nós ainda quando estávamos em Miami, agora em janeiro, a Rita me voltou a confirmar que no início ela não vai conseguir, ela não vai chegar lá. Se ela continuar a ter esta atitude mental, se continuar, porque para mim era tudo um problema, tudo era uma dificuldade, eu não conseguia, e atenção, eu até sou licenciada em Direito, sou advogada, até tinha algum... Ou seja, no meu cérebro até estava preparada para as dificuldades que me podiam aparecer pelo caminho, mas eu estava tão atrofiada, eu vivia tão focada naquilo que não tinha, na escassez, em viver frustrada, em viver zangada com pessoas que me tinham magoado, com pessoas que se calhar não me pagaram o ordenado que eu achava que merecia, porque realmente eu também não merecia, eu não estava a fazer para isso. Porque eu não estava sintonizada com a vida que queria ter. Então, realmente, quando eu despertei e quando eu mudei aqui a minha forma de pensar, no sentido em que, ok, eu adoro este projeto, eu adoro aquilo que faço, eu sou mesmo apaixonada por este projeto e só pode ser assim porque realmente eu dedico muito tempo porque eu quero. Tu podes desenvolver este projeto em part-time, se me estás a ouvir. Aliás, eu recomendo que quem inicia este projeto o inicie em part-time. Para quê? Para começar a montar a estrutura do seu negócio, criar um rendimento sustentável, para que quando quiser deixar o seu emprego principal, se o quiser fazer, não é obrigado a isso, tenha realmente já um negócio estável e sustentável que possa agarrar e que possa continuar a desenvolver. Eu fiz ao contrário. Eu comecei em part-time, eu comecei em full-time, porque eu na altura não tinha emprego, não queria voltar para a advocacia, então pensei, vou dedicar-me a 100% a este projeto. Talvez para mim tenha sido o melhor que me aconteceu porque eu não tinha plano B. E realmente quando nós não temos o plano B, eu ouvi uma vez uma expressão do género, quando tu passas o rio e cortas as cordas da ponte, ou quando atiras a ponte para o outro lado e ficas sem forma de voltares para trás, é o melhor que pode acontecer. E por vezes as pessoas dizem assim, Irina, eu estou no fundo, eu não tenho mais por onde descer, aconteceu-me isto agora, é uma tragédia. Eu digo, fantástico. Porque se estás no fundo, agora o único caminho que há é para cima, é subir. E realmente quando nós temos este tipo de atitude, e dói, claro que sim, nós temos momentos difíceis na nossa vida, há coisas que nos acontecem e nós pensamos, mas eu não sou capaz de suportar isso, como é que eu vou desenvolver, como é que eu vou passar esta situação, como é que eu vou ultrapassar? Há sempre uma solução, há sempre um caminho. E realmente quando nós estamos focados na procura de soluções, de alternativas, realmente a vida sorri-nos e as coisas começam a fluir e começas
todas as peças do puzzle começam a encaixar-se, pessoas que desaparecem da tua vida, que felizmente desapareceram porque só te estavam a empatar, no fundo, e tu não terias possivelmente a coragem de dizer bye bye, vai à tua vida e eu fico na minha, mas realmente é incrível porque eu acredito sinceramente que nós, quando estamos alinhados com o nosso propósito de vida, porque eu não acredito que nós andamos aqui neste mundo para comprar uma casa, um carro espetaculares, para... Obviamente que sim, essas coisas são excelentes e é fantástico podermos fazê-lo, mas eu acho que nós estamos aqui para crescermos em conjunto, para nos inspirarmos uns aos outros, para nos ajudarmos. Eu, desde que entrei aqui neste projeto que desenvolvo, eu já ajudei mais pessoas, já fiz mais em termos de ação de solidariedade do que fiz na minha vida inteira. Ajudámos crianças em África, ajudámos crianças aqui em Peniche, ajudamos crianças na zona de Porto Mós. Há uma preocupação, há um olhar em conjunto para realmente as necessidades que as outras pessoas têm. E se nós pudermos fazer alguém ao nosso lado sorrir, fantástico. É porque se viemos para casa com esse sentimento de ok, hoje ajudei alguém a sentir-se melhor, a sorrir, nós vamos receber esse sentimento em triplicado, se realmente for genuíno. E por isso é que eu digo que nós estamos aqui hoje de coração aberto, porque nós vamos receber tanto em troca só pelo facto de estarmos de coração aberto e queremos realmente ajudar-te e dar-te a mão e mostrar-te como é que tu também podes aqui aprender uma nova profissão, ter um novo estilo de vida, realmente realizar os teus sonhos, e isso para mim não tem valor. Eu quero chamar aqui a Ângela, porque ninguém é melhor do que a Ângela para realmente também falar sobre este tema, o antes e o depois, porque eu vi a Ângela chegar a este projeto. Eu já falei nisto no Hangout, a Ângela chegou muito tímida, muito caladinha, muito a palpar terreno, tal como eu. E de repente a Ângela andou ali muito tempo a libertar-se do lixo que nós trazemos de fora, daquelas crenças limitativas. E hoje e quero só partilhar isto muito rapidamente antes de chamar a Ângela. Fiz um vídeo e pus no meu mural de Facebook e acho que isto é importante o que eu vou dizer a seguir, por isso presta atenção. Eu estava a ouvir um áudio do Inner Circle, que é um dos áudios que nós temos. São bibliotecas de áudios de desenvolvimento pessoal, de estratégias, que eu recomendo que tu ouças, porque se queres levar a tua vida para o próximo patamar, tens que ouvir estes áudios 1 por dia, e quem estiver a começar até recomendo 2 por dia, porque realmente são muito poderosos. E num desses áudios, a pessoa que estava a fazer o áudio partilhou que num dos eventos internacionais que nós temos, ele levou uma pessoa da equipa, então ele chamou uma dessas pessoas ao palco. E então, uma dessas pessoas é uma pessoa cega, que não vê os e-mails, não vê os posts no blog, não vê o marketing que é feito nas redes sociais, não vê, pura e simplesmente. E essa pessoa desenvolve este projeto. Essa pessoa tem 3 filhos que adotou, que também são cegos. Essa pessoa já teve vários dias neste projeto de ganhar mais de $3.000, fruto de trabalho, esforço e dedicação. Por isso, se essa pessoa acredita nela própria o suficiente para ultrapassar as barreiras que têm da sua incapacidade física, o mais simples para este homem seria dizer: eu sou um coitadinho, alguém que me ajude, vou viver à custa do Estado e agora adotar 3 crianças. Então, se eu sou um desgraçadinho, como é que eu vou agora adotar 3 crianças cegas ainda por cima? E este é o exemplo, este é o paradigma que eu quero, e é isto que eu quero com este exemplo abanar-te. Porque se tu estás nas tuas condições a 100%, a nível físico, se te mexes, se vês, se andas, se podes ter um braço um bocadinho mais parado ou uma perna, mas mexes-te, tens a possibilidade de ver que é uma dádiva, ouves bem, o que é que te está a impedir de realizar os teus sonhos? O que é que te está a impedir de realizar os teus sonhos? Porque se uma pessoa que é cega consegue ter sucesso dentro desta indústria, como, sinceramente, eu acredito que seja muito difícil. Ou melhor, eu estou a pensar que seja difícil, se calhar para ele não é assim tanto. Porque a crença dele, a fé dele é tão grande que o faz mover montanhas. Por isso, eu sinceramente, se tu queres fazer parte da nossa equipa, se já nos acompanhas há algum tempo e ainda não te registaste, não estou a ver qual é que é a tua desculpa.
porque esta pessoa teria muito mais desculpas para ficar quietinha e deixar a vida passar, e não, decidiu tornar-se um empreendedor, tomar as rédeas da sua vida e ir à luta. Ok? Então, realmente, eu acho que todos nós devemos pensar seriamente neste tipo de situação, porque quando às vezes as pessoas dizem mas o que é que eu agora vou escrever no blog? E o que é que eu agora vou escrever na minha página de fãs? E o que é que eu vou... Só, puxem pela cabeça. Eu sei que as coisas, às vezes, é um bocadinho difícil, esta linguagem toda, os termos novos e tudo mais, mas nós temos massa cinzenta para pensar, felizmente. É só modelar. Procurem pessoas de sucesso e modelem os vossos comportamentos tendo em conta esses paradigmas, ok? Então, realmente, vou chamar agora a Ângela, porque, Ângela, gostava que tu então me desse a tua perspectiva sobre este tema, o antes e o depois, e se tu realmente também fazes este exercício, se gostas de olhar para trás e de saborear as pequenas vitórias que tiveste pelo caminho, os desafios que te foram aparecendo, fazes esse exercício com frequência, diariamente, mensalmente, se é que fazes? Várias vezes por dia. É assim, eu estava aqui a ouvir-te e estava a pensar o que é que eu vou dizer, porque neste tema do antes e do depois, eu, ao contrário das minhas colegas que estão aqui, a Isa está mais ou menos no projeto há cerca de 7, 8 meses, se não me engano, a Joana está há muito pouco tempo, eu sou a que estou há mais tempo, sou a mais cota, digamos assim, é que tu não contas, Irina, né? Pronto, és aqui a mestre. Mas pronto, nós as três, sou a que estou de facto há mais tempo no projeto e, para dizer a verdade, eu nem sei por onde é que hei de começar. A diferença entre o antes e o depois é tão grande, tão grande, tão grande, que é quase como se a pessoa que eu era quando comecei tenha desaparecido completamente e sido substituída pela pessoa que eu sou hoje. No bom sentido, porque eu acho que todo o ser humano nasce com um lado, como diz a Paulo, um lado de luz e um lado sombrio. E as pessoas vão se habituando àquela ladainha de se queixarem das lamúrias e do que não têm, focam-se no que não têm e queixarem-se e dizer mal e isto e aquilo. Faz parte da cultura do ser humano, faz parte do ambiente que nos rodeia, daquilo que vemos na televisão, daquilo que é o nosso dia a dia, a forma como crescemos, como nos habituamos a viver, como achamos que estamos confortáveis, deixamos passar os dias, todos iguais uns aos outros, por mais insatisfação que nós tenhamos, deixamos que a vida continue a ser levada dessa forma e achamos que tudo o que nos acontece de mal é sempre culpa do mundo, do governo e de todos os outros, não temos qualquer responsabilidade sobre isso e temos que nos conformar. Pronto. E eu durante 37 anos e meio fui assim, vivi assim. A pessoa que eu era, e provavelmente muito comum a muitas outras, não sou melhor ou pior que ninguém, sei que há muitas pessoas que passam por isto e que sentem o mesmo. Uma pessoa com tudo para ser feliz, 2 filhos maravilhosos, casamento, emprego estável, uma excelente casa, aparentemente não me faltava nada para ser feliz, mas no fundo eu não me sentia completa e realizada. Fui adiando, fui-me esquecendo de sonhar, fui adiando muitos dos desejos que eu tinha, sonhos que eu tinha, coisas que eu gostava de vir a desenvolver de facto. Fui deixando que toda a gente me convencesse do contrário, de que eu podia fazer isso. Fui deixando que crescer em mim uma série de medos, de conformismo. Eu não pegava no meu carro para me afastarem mais do que a minha zona geográfica, perto da minha zona de residência. Estava sempre dependente dos outros, estava sempre... Entregava sempre a responsabilidade pela minha vida nas mãos de alguém sem ser em mim mesma. E quando um dia eu cheguei ao limite de já não aguentar mais a situação de insatisfação com a minha vida, mesmo quando tudo à minha volta parecia mostrar que estava tudo bem, foi quando eu encontrei este projeto, foi quando eu decidi arriscar e também não foi de um dia para o outro, porque tudo o que eu fiz ao longo da minha vida fiz sempre com muito medo, muito a apalpar terreno, muito devagarinho, sempre com medo de correr riscos, sempre a fugir de sair da minha zona de conforto, porque tudo o que me fizesse sair da minha zona de conforto era impensável para mim. Eu cheguei a tomar decisões de viagens que condicionaram a minha família e que eu podia ter desfrutado da vida de uma outra forma
que eu não quis fazer por ter medo de andar de avião, fosse o que fosse. Toda a minha vida eu vivi assim, como diz a minha madrinha, em cima do muro, sem nunca sair dali. Internet e redes sociais, outro bicho-papão, marketing, tudo coisas que não tinham nada a ver comigo. Até isso foi um dos grandes desafios que eu encontrei neste projeto. Mas ainda assim não sei porquê, eu hoje sei porquê, mas na altura não sabia, deixei-me levar, senti-me atraída, mesmo achando que o projeto não tinha nada a ver comigo, eu decidi arriscar, porque comecei a tomar consciência de que se eu não estava bem como estava, eu tinha que fazer qualquer coisa para mudar isso, mas qualquer coisa. Felizmente foi este projeto que me surgiu à frente, se calhar se me tivesse surgido outra coisa qualquer, não sei se não teria arriscado também, não sei. Talvez não, porque nada acontece por acaso. E este era o meu caminho, este era o meu lugar. Mas pronto, eu na altura arrisquei, não tinha a mínima noção do que é que viria a acontecer na minha vida, da transformação que isto ia fazer em mim. Comecei, eu recordo-me quando entrei no projeto, passado uma semana tivemos um dos nossos primeiros dias no escritório. E foi quando eu conheci a Irina presencialmente, porque todo este projeto se desenvolve através da internet e nós não tínhamos tido ainda essa oportunidade. E eu recordo-me que fui lá cheia de medo, mas mesmo cheia de medo, apavorada, nem sabia muito bem do que, era um completo desconhecido. Eu pensei, mas no que é que eu me estou a meter? E quando cheguei lá, ainda fiquei com uma sensação pior do que aquela que eu levava quando saí de casa. Porque o ambiente era completamente diferente, toda a gente a ajudar-se, pessoas que não conheciam de lado nenhum a ajudarem-me a fazer os primeiros passos, pessoas a fazer vídeo, a entrevistarem-se umas às outras. Eu achei, mas que loucura é isto? Esta gente não é boa da cabeça, o que é que eu estou aqui a fazer? Um dos primeiros desafios que me foi lançar foi fazer um vídeo, logo eu, que nem fotografias nem vídeos, eu não gostava de fazer coisa nenhuma. E pensei assim, ok, isto não é para mim. E saí de lá de facto com a sensação, não, isto não serve para mim, eu não consigo fazer isto não tem nada a ver comigo. Também me deixei influenciar por informação exterior que me dava a entender a mesma coisa, que confirmava isso. Mas às tantas eu pensei assim, ok, se há coisa que e neste momento ainda estou pior nesse aspecto no bom sentido, se há coisa que eu não faço é desistir. E eu pensei assim, eu não posso desistir, porque eu ainda mal comecei. Portanto, eu não posso dizer se correu bem ou se correu. Eu tenho pelo menos tentar para dizer, ok, não me identifico com isto não é para mim. E eu até àquele momento, eu de facto não tinha tentado nada. Então assim, devagarinho, muito devagarinho, um passinho de cada vez, talvez seja também porque sou do signo de caranguejo, pronto, pode ter tudo a ver. Um passo de cada vez, muito devagarinho, eu lá fui avançando. Até começar a fazer as coisas, a perceber que afinal eu conseguia fazer estas coisas. Não sabia se tinha a ver comigo ainda ou não, mas eu estava a conseguir fazer coisas completamente diferentes. Comecei a ganhar autonomia, a configurar o meu blog, a escrever artigos, que é algo que eu gosto de fazer, eu gosto muito de escrever. Foi sempre algo que eu gostei muito de fazer na minha época da escola. E agora tinha uma oportunidade de expressar esse meu lado criativo, digamos assim. E comecei a gostar cada vez mais de ter um blog e de estar a desenvolver esta atividade, e, apesar de não fazer a mínima ideia onde é que isto me podia levar. Eu, quando entrei no projeto, entrei pela perspectiva do tempo, porque para mim o dinheiro não é o mais importante. De facto, é importante, o dinheiro faz-nos falta, porque nos traz liberdade, traz-nos tranquilidade, traz-nos uma série de coisas que de facto fazem falta no nosso dia-a-dia, na nossa estabilidade, para a nossa família. Mas aquilo que eu mais queria era tempo. E é engraçado que eu entrei pela perspectiva do tempo, porque queria ter uma alternativa profissional que me permitisse ter mais tempo para os meus filhos, porque sentia que no fundo do meu coração que era isso que me faltava. E depois quando comecei a ter que aprender, a fazer coisas, a fazer muita coisa nova e a encaixar mais esta atividade num dia de trabalho, num dia de família, jantar, filhos, casa, banhos e tudo, e eu pensei assim, ok, eu entrei nisto por tempo, onde é que eu vou arranjar tempo? E entramos aqui num primeiro dilema entre eu quero tempo, mas não tenho tempo para ter tempo. E aquilo que eu percebi e comecei a interiorizar foi uma filosofia de que o tempo não é uma desculpa, é o meu motivo. E é por isso que eu estou aqui. E é por isso que eu vou continuar. Comecei a apaixonar-me cada vez mais por este projeto.
comecei a vencer pequenos desafios. Cada vez que vencia um desafio, fosse a nível do blog, fosse fazer um vídeo, fosse ter contactos, fosse qual fosse, eu celebrava essas pequenas vitórias. Isso começou, obviamente, a aumentar a minha autoestima, a fazer-me acreditar cada vez mais em mim. Comecei a fazer ao mesmo tempo um reset mental, a ler mais, a ouvir os áudios do Inner Circle, obviamente. Houve uma série de coisas que foram contribuindo para eu mudar completamente a minha forma de estar, de pensar, de falar, de agir na vida. Mesmo que muitas das vezes no nosso dia a dia estamos habituados a queixarmos disto, queixarmos daquilo. Às vezes estamos a ler uma coisa, pensamos uma coisa, falamos, mas depois estamos a agir de outra completamente diferente. E a pouco eu no meu dia a dia fui mudando esta mentalidade. Ao fim de, costuma dizer-se que tudo o que fazemos ao fim de 21 dias pode tornar-se um hábito. Há coisas aqui que começam a tornar-se um hábito mais cedo, há coisas aqui que podem tornar-se um hábito mais tarde, mas o que é certo é que ao fim, talvez a noção que eu tenho é que ao fim de 3 meses, porque eu comecei muito devagarinho mesmo, eu comecei de facto a sentir grandes mudanças. E as mudanças que eu comecei a sentir não foi só em mim, foi sobretudo a nível dos meus filhos, que começaram a ver-me desabrochar, a sentir-me melhor, a ser mais feliz. O meu filho mais velho reconheceu que de facto, apesar de eu estar cansada, porque às vezes queixava-me que estava muito cansada, ele motivava-me e dava-me força e dizia: mãe, tu estás a aprender, é normal, estas coisas demoram, tens que dar tempo e espaço a ti própria. E eu gosto que tu o faças porque sinto que te faz feliz. E isto começa a passar para a nossa família, não é? E muitas das vezes nos momentos difíceis, porque nós temos momentos difíceis, a vida não é fácil para ninguém, mas às vezes nós também complicamos muito, ajudamos muito à festa. E aqui fui aprendendo a relativizar as coisas, a dar valor a pequenas coisas, a dar valor aos momentos que contam com os meus filhos, a saborear um sorriso. Às vezes não precisamos estar com eles 2 horas a brincar, ninguém faz isso, nem é bom para eles, nem é bom para nós, eles aborreceriam-se connosco. Mas o facto de nós conseguirmos fazer com que eles, num espaço de 5 minutos, sintam que o mundo é só para eles, é muito importante. E às vezes não é só o facto de estarmos, é o facto de nós conseguirmos reconhecer que estamos a conseguir fazê-lo. Comecei a perceber que eu era responsável por tudo aquilo que me acontecia na minha vida, fosse bom, fosse mau, quer por força das minhas atitudes, quer por força dos meus pensamentos. Comecei, já há uns anos atrás eu tinha tomado contacto com o segredo e com aquilo que seria a lei da atração, e foi aqui que eu percebi exatamente o que é que isso significa. Fui-me tornando uma pessoa cada vez mais consciente, quer como pessoa, quer como mãe, quer como mulher. Aprendi muito sobre mim mesma, cresci em todos os níveis, tive que superar grandes desafios, e grandes desafios, um dos maiores desafios que eu superei neste projeto foi a questão de, eu batalho muito neste tema porque de facto foi muito significativo para mim. Quem me conhece pessoalmente e a nível da minha família sabe que é verdade. Foi o conduzir para fora da minha zona da residência, porque até vale de espera eu tomava. E eu... E não é nada bom, desculpa lá. Ao desespero de conduzir não é muito bom. Mas eu recordo-me que houve um dia que tomei uma decisão e foi precisamente com essa situação. Eu decidi que os meus medos não são maiores que os meus sonhos. E quando eu um dia tive que pôr no prato da balança, pesar exatamente qual é que era mais importante, e praticamente encostei-me a mim mesma à parede. Eu pensei, não, o meu sonho é maior. Eu tenho que superar isto. Quem conduz aqui, conduz em qualquer lado. Hoje em dia até temos a sorte de estar numa era em que existe GPS, que eu considero que a seguir à máquina de lavar roupa foi a melhor invenção do mundo, neste momento. É o GPS. E pensei, opa, tenho que conseguir ir. E fui, e mentalizei-me que ia ao Life Extreme em Leiria, em setembro. Eu que não conduzia para mais de 20 ou 30 km e já era uma sorte. E consegui ir. Claro que estava nervosa, estava com muito medo, mas eu sabia que tinha que ir, que ia ter que superar aquele desafio para que daí para a frente o meu medo se fosse tornando cada vez mais pequenino. E é curioso que logo nesse dia, recordo-me perfeitamente, eu organizei tudo com o tempo, de forma a chegar a horas. Eu só tinha que lá estar às 2 da tarde e eu comecei a sair de casa às 10 da manhã, que era para não ter stresses,
nem nada. E eu recordo-me que eu pus tudo no carro, prontinha para sair de casa e vou pôr o carro a trabalhar e o carro não pegava. E o primeiro pensamento foi: ok, pânico, isto não me está a acontecer. Eu fiz tudo, eu tenho me portado tão bem, eu tenho tido pensamentos positivos, eu faço tudo tão, eu organizei-me tão bem, com tudo organizadinho. Porquê é que isto me está a acontecer agora? Não posso acreditar. Mas depois lembrei-me numa frase que nós utilizamos muito e começamos a utilizar muito logo no início neste projeto, que é modo solução. Coloca-te em modo solução. Como é que tu podes resolver este problema? Ok, tu ainda tens tempo, tudo tem solução. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para a assistência em viagem e ver como é que eu ia conseguir arranjar um carro. Eu não sabia se ia conseguir revocar o carro, sabia se conseguia arranjar um carro. Eu sabia que eu ia para Leiria e ia lá estar naquele dia. Isso estava decidido. Fosse de que maneira fosse, de costas, de barriga, a pé, o que fosse, eu ia lá estar. E pronto, infelizmente conseguiu-se resolver, era um problema de bateria, conseguimos pôr o carro a trabalhar, fui trocar a bateria, ainda tive tempo de fazer tudo e cheguei a horas, portanto, e aquilo fez-me sentir que às vezes e parecia perfeitamente um teste à minha capacidade de entrar em uma solução e de ver até que ponto é que eu estava comprometida com aquele objetivo de estar naquele dia, àquela hora, naquele evento, e se eu só por causa daquele grande obstáculo, porque era um grande obstáculo, se eu ia desistir ou não. E eu disse, não, eu não vou desistir, eu vou lá estar, seja de que maneira for, eu vou conseguir lá estar, portanto não me derrubas agora. E de facto foi uma grande prova superada para mim essa, chegar lá em segurança. Eu recordo que tu fizeste uma grande festa, Irina, porque sabias perfeitamente o desafio que era para mim. E entre outros pequenos desafios que fui superando. A partir daí, não digo que perdi logo o medo, claro que não perdi, mas fui perdendo. Ele foi se tornando cada vez mais pequenino, porque eu fiquei maior do que ele. Depois, a partir daí, outro grande desafio que eu superei foi o ir a Orlando, ao nosso evento internacional. E eu recordo-me que tinha feito um plano em julho para ir a essa viagem. Não acreditei muito nele, porque achei que de facto não ia acontecer, mas pensei, ok, costuma-se dizer que, ok, pensa, idealiza, planeia, a solução há de aparecer. E eu pronto, pensei, olha, vou experimentar, vou fazer. E planeei tudo como se fosse de facto fazer a viagem, mas confesso que nunca mais pensei muito naquilo. E houve assim um dia depois do Life Extreme, do nosso evento de setembro, termos estado juntos, de facto de absorvermos aquela energia, de todo aquele ambiente, percebermos de facto e de sentir mais ainda ali que era este o caminho certo e que era aqui que eu queria estar, eu tomei a decisão de que queria ir a Orlando. Eu não sabia como, mas eu tomei a decisão que eu ia. E é outro grande exercício que eu não sabia fazer, ou eu nem sequer tinha noção que podíamos fazer, do antes e do depois, que é, quando tu queres muito uma coisa, tu decides que queres, metes na tua cabeça que vais conseguir fazê-lo, não importa como, o como vai aparecer. E em tudo na minha vida, nos últimos meses, eu tenho aplicado esta regra. Não, há quem lhe chame fé, há quem lhe chame lei da atração, eu chamo-lhe muitas outras coisas. Chamo-lhe que nós, de facto, se colocamos o foco naquilo que nós queremos e não naquilo que nós não queremos, porque muitas das vezes temos mesmo que colocar a nossa energia naquilo que é importante. E a maior parte de nós habitua-se a colocar energia naquilo que não quer e não naquilo que quer. Às vezes há momentos na tua vida em que tu tens mesmo que gerir muito bem a tua energia. E se tu começas a desperdiçar recursos naquilo que tu não queres, depois fica a faltar o resto. E eu passei de facto por uma fase da minha vida em que tive que gerir muito bem essa energia e focar no que eu queria, focar no que eu queria, focar no que eu queria. E o que é certo é que às vezes o resultado não aparece logo como nós desejaríamos, às vezes demora um bocadinho mais do que nós gostaríamos, mas quando nós entregamos e não perdemos a fé em nós, no universo, em quem está a tomar conta de nós, as coisas mais lá para a frente aparecem. E nas últimas semanas, desde o início deste ano talvez, eu faço este exercício todos os dias. Sempre que aparece um desafio ou uma situação às vezes mais complicada, eu penso, ok, isto tem um lado positivo. Eu agora não o consigo ver, mas eu sei que ele está lá.
já não me vou abaixo com tanta facilidade. Claro que às vezes há situações em que nós não somos de ferro, não é? Somos seres humanos, somos mães, o coração de mãe, eu costumo dizer, é um bocadinho mais mole e cor-de-rosa do que o dos homens, mas o coração de mãe é mesmo assim. E eu acredito muito nisto. Isto foi a filosofia de vida que eu adotei. E no fundo acho que é o grande resultado do antes e o depois. Eu acredito, tenho muita fé que de facto que a vida, que eu mereço o melhor desta vida, a vida está a tomar conta de mim. Eu confio nisso. E só agora para partilhar aqui um pouco convosco, eu entre a semana passada e esta semana eu estou a fazer uma mudança de casa, portanto provavelmente o cenário que vocês vão ver no próximo Hangout já não será este. E é engraçado que eu meti na cabeça que ia começar a mudança no fim de semana passado. Comecei a uns dias antes, porque eu não tinha ainda a chave da minha casa, da casa para onde eu ia, da minha casa. Eu comecei a encaixotar coisas mesmo sem ter a chave. O que é que eu pensei? Não, eu vou começar a pôr a ação naquilo que eu quero para que as coisas venham até mim. E 2 dias depois eu tinha a chave na minha mão. E estas coisas às vezes até me assustam um bocadinho. Pronto, que são tão poderosas que me assustam um bocadinho. E depois comecei a pensar, ok, eu vou tentar levar umas coisas este fim de semana, vou pedir ajuda e vamos ver como é que corre. E correu tão bem, tão bem, tão bem que surgiram ajudas que eu não estava à espera. Eu recebi várias visitas de pessoas que eu não estava à espera de receber e todas elas contribuíram com uma ajuda e ajudaram-me tanto, tanto, tanto. Foram tantos milagres que eu tive este fim de semana que foi o verdadeiro sentido de tudo o que eu preciso vem até mim. Porque eu simplesmente deixei de me preocupar com isso. Eu tive fé, acreditei, estou a fazer aquilo que é a minha parte, a colocar a ação nas coisas e a pensar sempre naquilo que eu quero, sempre naquilo que eu quero, naquilo que é melhor para mim, para os meus filhos, e as coisas estão a acontecer. E todos os dias eu tenho pequenos milagres destes na minha vida. Faço o exercício da gratidão, aprendi a reconhecê-los e as coisas vêm e de facto voltam para nós em dobro. Tudo aquilo que nós damos volta para nós em dobro. Portanto, eu passei a só dar amor, sentir amor, coisas boas, mesmo quando às vezes não me apetecia muito sentir coisas boas em relação a determinadas situações ou pessoas. Eu faço um esforço e passo por cima disso e consigo fazê-lo. E o que é certo é que isso tem um resultado tão positivo na minha vida, na vida dos que me rodeiam. Os meus filhos todos os dias me dizem muitas vezes, até a minha pequenina, 2 anos e meio, olha, para o que está a fazer, diz-me, mãe, eu gosto muito de ti. E não há nada no mundo que pague isto. Eram coisas que eu não tinha, que eu podia ter, mas não estava consciente delas. Eram coisas que eu podia fazer, mas não fazia. E isto é o tipo de coisas que não há dinheiro no mundo que pague. Com este foco naquilo que eu quero, que era um dos meus objetivos, que era de facto mudar de casa antes das férias da Páscoa, eu vou conseguir mudar no próximo fim de semana. Portanto, as coisas têm acontecido como eu quero, ou melhor ainda, tudo aquilo que é preciso para mim tem aparecido, as pessoas, está tudo encaminhado, as pessoas poderem ajudar-me, tudo encaixa, tudo bate certo, os dias, os horários das pessoas, tudo está a correr lindamente bem e a grande diferença é esta, é que eu estou cada vez mais perto da vida que eu quero viver, estou todos os dias consciente disso, estou grata por tudo o que tenho, seja positivo, seja menos positivo, porque pode parecer menos positivo agora, mas sei que de facto amanhã vai ser. Um pouco à semelhança daquilo que estavas a dizer, Irina, em relação à questão do carro, de arranjares o carro. Eu também tive agora nestes dias despesas extra, que não estava a contar com elas, mas é claro que há ali alguma frustração, alguma tensão, assim, um bocadinho ao princípio, mas rapidamente eu saio dessa frequência e penso, ok, eu vou conseguir resolver. E se esta despesa me apareceu agora é porque eu vou conseguir pagá-la. E tive situações em que eu recebi um montante para uma despesa que me apareceu depois. E eu não estava à espera. É claro que pode parecer frustrante, mas eu senti-me grata porque tive a oportunidade de suportar aquele encargo. E todos os dias estou grata por isso. Até por aquelas coisas que eu sei que ainda não sei bem como é que vou resolver. Mas não importa, eu sei que vou conseguir resolver. E para mim esta é a grande diferença entre o antes
e o depois. Eu consegui fazer este exercício todos os dias, várias vezes por dia, e já está entranhado em mim. Pô. Estou tão orgulhosa de ti mesmo. Mesmo, muito, muito. Muito porque este projeto dá-nos dinheiro, muito dinheiro se nós quisermos, mas estas transformações pessoais que nós vemos a acontecerem na vida de pessoas que nos chegam, que nos são desconhecidas e depois nós vamos acompanhando, porque depois somos uma família e vamos passando todos por esses momentos menos bons, que tiveste aí algumas situações assim mais complicadas, e ver-te a falar assim, e realmente tu falaste em coisas muito importantes que as pessoas de sucesso têm, que é decidir, não é olhar para as circunstâncias, é decidir. Eu quero fazer isto. Às vezes as pessoas, eu estou a fazer os planos de trabalho com as pessoas novas que chegam e eu pergunto às pessoas, ok, quanto é que queres ganhar por mês? E a pessoa diz, não sei, então agora quanto é que eu vou ganhar por mês? Porque as pessoas sabem que, obviamente, quanto mais quiserem ganhar por mês, mais terão que trabalhar e investir tempo e dinheiro para lá chegarem. Faz sentido. Então a pessoa está ali num dilema. Ok, eu até quero ganhar 5.000 euros por mês, mas será que eu mereço? E o que é que eu tenho que fazer para chegar aí? Então se calhar vou dizer só 200, a ver o que é que ela diz. E realmente nós estamos a enganar-nos a nós próprios, não é? Não é a mim, nem é nenhuma de nós que faz os planos de trabalho, mas é enganar-nos a nós próprios. Porque se nós realmente temos objetivos grandes na nossa vida... Eu já fiz planos de trabalho, por exemplo, a pessoas que queriam ir a Paris. O sonho delas era ir a Paris. Ir a Paris custa, se calhar, 500 euros por pessoa, alguns dias, uma coisa assim simples, 500 euros por pessoa. Se a pessoa nunca decidir, eu quero ir a Paris, eu vou a Paris nas férias da Páscoa, por exemplo, nunca vai a Paris. Porque nunca vai decidir que vai a Paris, ou que quer ir a Paris, nunca vai colocar a ação necessária para ir a Paris. Depois a pessoa pensa assim, mas eu não tenho 500 euros agora, como é que eu agora vou a Paris? Está certo, não tens 500 euros agora. Mas amanhã, daqui a uma semana, podes ter. Se tu realmente te focares na ação necessária, nos teus objetivos diários, se tiveres um plano de trabalho específico para atingir os 500 euros para poderes ir viajar até Paris. E uma das coisas que eu realmente aprendi é que nós estamos sempre à espera que as circunstâncias sejam o ideal. Quantos de nós não dizemos, sim, eu até quero ter um filho, mas estou à espera das circunstâncias ideais para... E então vamos ali adiante, e nunca há as circunstâncias ideais para ter um filho, nunca. Eu acabei de contar a minha história e eu decidi ter o meu filhote, foi planeado, claro. Estávamos a trabalhar nesse sentido. Isto agora parece um bocado mal, mas pronto, adiante. E realmente as coisas aconteceram e não era de todas as circunstâncias mais favoráveis para ter uma criança. E, no entanto, o facto de realmente as coisas terem acontecido desta forma trouxe-me até ao dia de hoje, em que estamos aqui hoje a ter esta conversa, esta tertúlia, em que eu já tive a possibilidade de partilhar e de ver a transformação que a Ângela acabou de contar na vida dela, e agora vou passar à Isa, mas realmente nós, se colocarmos a ação, a decisão, as coisas vão acontecer. É preciso estarmos alinhados com aquilo que queremos e sermos honestos connosco, não é com quem nos está a fazer um plano de trabalho ou quem nos está... Nada disso, é connosco. O que é que nós queremos? Se vamos conseguir em um mês, em 2 meses, em 3 meses, em um ano, não importa. Se eu quero atingir aquele objetivo, demora o tempo que demorar. Tenho eu que fazer o que tiver que fazer, vou lá chegar. O que é preciso é eu saber o que é que realmente quero e pôr-me a caminho. E nesse aspecto, a Isa e o Tiago têm feito um percurso absolutamente incrível dentro deste projeto, porque eles começaram como empreendedores tradicionais, eles têm um negócio próprio e vieram até nós, até este projeto, para aprenderem a atrair mais clientela para o seu próprio negócio. Na verdade, a Isa e o Tiago são jovens empreendedores de empreendedorismo, tinham muito pouca experiência, ou absolutamente zero, quando começaram este negócio. Então, realmente, quando começaram o negócio deles, aliás, e realmente estavam muito verdes a nível de empreendedorismo, e o que eles já conseguiram aqui connosco, graças ao trabalho deles, obviamente, mas com as técnicas, com os conhecimentos que, entretanto, adquiriram,
Eles estão completamente fora de controle, fora de controle mesmo. E eu quero então, Isa, que tu me fales um bocadinho acerca do antes e do depois, se para ti realmente há diferenças e como é que encaras fazes este exercício diariamente? Diz-me. Tu disseste que nós estávamos um bocadinho verdes. Epá, olhando para trás, verdes é favor. Porque sim, nós éramos empreendedores, mas não sabíamos aquilo que nos estávamos a meter. Isto foi um bocado a palpar terreno, na brincadeira, não sei bem. Olho para trás e vejo realmente isto era verde para lá de verde. Mas realmente é assim, mudanças, claro que nós vamos sempre aprendendo, vamos sempre crescendo, quer neste projeto, quer seja fora do projeto, as pessoas vão evoluindo. E se não evoluem, é porque, eu acredito, é porque não estão bem com elas, porque as pessoas não podem estagnar, não é? Nós, ser humano, não pode estagnar. Agora, se eu faço este exercício diariamente não faço, como a Ângela. Mas faço muitas vezes, faço algumas vezes por semana e é muito interessante ver aquilo que eu cresci não só no Gramas com Sabor, como também a nível pessoal, que acredito piamente, se nós não crescermos a nível pessoal, não conseguimos crescer a nível profissional. E digo isto muitas vezes e acredito mesmo naquilo. Recuando um bocadinho, como é que eu era antes de entrar no projeto, há 7 meses atrás. Estive a fazer as contas e foi há 7 meses, lá está. O tempo voa e nós fazemos aquilo que gostamos e só agora é que estive realmente a fazer a conta e foi há 7 meses. Nós éramos aqueles jovens empreendedores que tinham sangue da guerra e que queriam muito, 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 muito. Mas andávamos sempre a arrancar e a recuar, a arrancar e a recuar. E há pouco tempo cheguei à conclusão do porquê disso. Porque não tínhamos vontade, tínhamos saber e tínhamos conteúdo para dar às pessoas. Só que não tínhamos objetivos, não definíamos objetivos. E lá está, como tu dizes, se nós não sabemos aquilo, para onde vamos e o que queremos, como é que vamos lá chegar? Não é? É um bocado impossível, é como eu ir daqui da minha casa à Praça da Fruta de Caldas da Rainha e andar às voltas e nunca chegar lá. Não sei o caminho, não traço o caminho, não traço o objetivo. É igual. Agora sim, depois deste projeto, depois, lá está, do mindset todo que nós aprendemos aqui, eu falo muito isto, o mindset, porque é realmente poderoso. O acreditar, que às vezes não acreditava muito em mim e mesmo no meu projeto, o que é natural, como a Ângela diz, todas as pessoas têm momentos menos bons, não é? Mas esses momentos menos bons tento retirar e retiro quase sempre coisas boas que antes de estar aqui achava que era tudo um drama, lá está, que era tudo difícil, que era tudo, não, dá-me trabalho, olha, se calhar é melhor não ir por aí. Se calhar não consigo, não vou por aí, vou pela parte mais fácil. Não, o ser humano não cresce assim. O ser humano cresce com as maiores dificuldades da vida, nada mais. E nunca se esqueçam, uma coisa que eu aprendi também, já há algum tempo, mas a semana passada recordámos, o sucesso é o que tu entenderes por isso. Esta semana, uma grande amiga minha ligou-me e perguntou-me: ainda estás no projeto? E eu, sim, estou a aplicar muito bem no programa, estamos a ter muitos resultados, fomos convidados para o Festival de Chocolate, as nossas bolachas estão na CISAB, etc, etc. E ela perguntou-me logo assim, e eu percebo porque eu também já pensei assim. E ela perguntou-me logo assim, então já tiraste o que investiste, já reaveste o dinheiro todo? E eu disse, o dinheiro não é tudo. Posso dizer que não reavi todo. Mas o que eu aprendi a nível pessoal é muito maior do que o dinheiro que eu investi. Para mim o dinheiro já está investido, já está reavido, já está tudo. Não estou à espera que ele venha. É claro, não vamos ser hipócritas e dizer que o dinheiro não é importante. Claro que é importante. Ninguém vive sem dinheiro. Gosto de jantar fora, gosto de ir almoçar, gosto de viajar, gosto de ir aqui e ali. Mas não é o mais importante. Porque se nós não estivermos bem, e como a Ângela dizia há pouco, tinha uma casa, tem os filhos, tinha um trabalho, mas faltava-lhe alguma coisa, não era feliz.
Sim, de facto, tu e o Tiago têm, também vocês têm passado por uma transformação bastante acentuada. Vocês neste momento foram convidados para estar no Festival de Óbidos, aqui na zona Oeste, coisa que a entrada nesse festival vos tinha sido recusado o ano passado e graças ao trabalho que vocês têm vindo a empreender, a aprenderem a posicionar-se na internet, a blogarem, a darem conteúdo às pessoas que vos seguem, email marketing, video marketing, vocês estão a dominar completamente essas técnicas e graças a essas técnicas todas vocês estão agora a ser convidados com uma passadeira vermelha gigante para um festival que reúne milhares e milhares de pessoas no mês de abril aqui na Zona Oeste. Então realmente, se isso não é um resultado gigantesco, eu não sei o que é. Ok? E vocês, no sentido, porque vocês não desenvolvem este projeto no sentido de equipa, de construção de equipa, vocês estão a desenvolver o projeto no sentido de catapultar, de ampliar, de levar o vosso negócio para o próximo nível. Claro. E isso realmente... Desculpa interromper-te, mas a ideia também depois é ajudar outras empresas e outras pessoas que eventualmente não tenham empresas, porque se isto serve para a nossa empresa, também serve para ti que não tens empresa, por exemplo, serve para todas as outras pessoas, não é? Mas claro que vamos alavancar primeiro a nossa para depois conseguir dar uma certa consultoria às outras empresas, tantas empresas que há aqui nas Caldas que nem sequer têm página de Facebook, por exemplo. É ridículo nos dias de hoje. Exatamente, e vocês catapultando e mostrando os resultados que estão a ter a essas outras empresas, obviamente que serão os mais capacitados para também ajudarem as empresas a erguerem-se e a contratarem mais pessoal, a terem mais encomendas, e isso realmente é fantástico, porque em poucos meses vocês começaram a blogar a sério, a seguir o plano de trabalho que estão a seguir em novembro. Início de dezembro. Início de dezembro. Porque até lá já está a palpar terreno e tal, era tudo novo. Exatamente, configurar o blog e tal, perceber como é que haviam de fazer, então depois tem um plano de trabalho que agora estão a cumprir escrupulosamente, desde dezembro, janeiro, fevereiro, estamos no início de março, portanto 3 meses até terem sido convidados para estar no Festival de Óbidos, como convidados praticamente de honra, as vossas bolachas... 2 meses e meio. 2 meses e meio. As vossas bolachas estão na CISAB, se quiseres explicar a quem nos está a ver o que é a CISAB. A CISAB terminou hoje, foi só segunda, terça e quarta, é só a maior feira de importação e exportação da indústria agroalimentar. E os vossos produtos foram destacados para estarem presentes nesta feira. Exatamente. Uma empresa de frutas aqui da região que acaba por ser nossa parceira, lá está, e as nossas bolachas estiveram lá e tiveram imenso sucesso, já tive. São abordados na rua a dizerem: olha, ali vem aquele casal super simpático que vende as bolachas. O melhor é quando as pessoas, só vocês são tão engraçados, vem cá um beijinho. Pronto. Vocês não fazem internet, mas são tão dinâmicos. E é bom ouvir isso, Porque vocês têm à vossa volta agora uma audiência crescente que está a aumentar de dia para dia e tem uma audiência à vossa volta que vos vai permitir levar o vosso negócio para outro mundo, para outro patamar. E quando digo outro mundo, digo mesmo abrir as portas para o mercado internacional. Aliás, já começaram com a CISAB. Sim, eu não acreditava nisso, até há bem pouco tempo. Não acreditava porque não tinha definido esse objetivo. Simples. Exatamente, é isso mesmo. E quando nós pensamos assim, isto até pode acontecer, quando nós desenhamos este sonho, quando começamos a desenhar este futuro e a pensar, ok, isto até pode acontecer, eu posso realmente, os meus produtos podem realmente estar numa feira internacional na Alemanha, na Suíça, na França, isto pode acontecer. Claro. E as coisas começam a tornar, os sonhos começam a tomar forma e isso é absolutamente fantástico. Vocês estão completamente de parabéns, estão a arrasar, vão ser um exemplo para muitas empresas, certamente, um exemplo a seguir para muitas empresas. O mês de abril vai ser estrondoso para vós, depois vocês vão lá estar a fazer o vosso vídeo marketing, dar conteúdo aos vossos clientes, vai ser absolutamente fantástico. Fantástico. Ainda no sábado, vou só partilhar mais isso convosco, ainda no sábado uma cliente nossa do Dubai, que a senhora diz, porque vocês não vivem no Dubai? Porque existe aqui tudo, bacalhau, tudo, azeite, tudo, português, agora empadas como as vossas não existem. A senhora está cá de férias. E foi à praça, e eu conhecia aquela senhora de algum lado, porque já tinha falado com ela via internet.
depois o que a senhora disse, não é a senhora X. E ela, sim, sim, muitos parabéns, vocês estão a fazer um ótimo trabalho. Gosto tanto de vos ver nas redes sociais e no vosso blog. Isto enche-nos o coração e faz com que nós façamos mais e mais e mais, porque é sinal que estamos a fazer um bom trabalho. E é aquela história de como é que eu hoje vou superar o trabalho que fiz ontem e vou ser ainda melhor, não é? Exatamente. Porque depois quando nós começamos a ter clientes fiéis, quando começamos a ter seguidores na internet, pessoas que todos os dias olham para o nosso conteúdo, que já se sentem parte da família praticamente, nós temos uma responsabilidade acrescida para sermos também cada vez melhores. E isso é muito interessante, e voltando ao antes e ao depois neste projeto, ainda hoje de manhã eu tomei café contigo, Isa, e nós estávamos a falar acerca do meu filho, que tem 2 anos e meio, e está agora a entrar naquela fase das birras. E é capaz de estar para aí 10 minutos a chorar compulsivamente porque está a aprender a lidar com a frustração. E a Isa perguntou-me assim, então e tu ficas doida, não é? E eu olhei para ela e disse assim, por acaso até não, até estou a reagir com uma calma estranha. E se calhar se tivesse sido há 23 meses atrás, eu se calhar ficaria em stress, ficaria nervosa, ficaria insegura em relação ao meu papel de mãe. Agora, neste momento, eu tenho a perfeita consciência, e perdoa-me quem discordar de mim, mas realmente eu tenho a perfeita consciência de que ensinar o meu filho a lidar com a frustração é das melhores coisas que eu posso fazer por ele. Porque uma pessoa que está frustrada e que fica nessa moinha, nesse estado, nessa frequência, que fica ali e depois começa a ter pena de si próprio e depois tudo corre mal, não aprendeu a lidar com a frustração. E posso-vos dizer, agora ao fazer este raciocínio, posso-vos dizer que eu possivelmente não sabia lidar com a frustração. Porque, embora tenha tido que lutar muito pela minha vida profissional e tudo mais, as coisas sempre me correram de feição, é verdade. Embora tivesse vindo de um meio simples e com muitas dificuldades tirei o curso, com muitas dificuldades a minha família me deu o curso, com muitas dificuldades fui estudar para fora, mas tinha outras pessoas atrás de mim a ampararem-me os golpes. Então realmente as coisas foram acontecendo. E quando eu me tornei mãe, percebi que realmente as coisas não eram assim. Agora era eu que estava a segurar as costas de alguém. E isso causa-nos medo, causa-nos pânico, causa-nos receio, faz-nos ficar frustrada quando as coisas não acontecem bem, ou como estávamos a pensar. E realmente quando nós somos empreendedores, e isso acontece, quer tenhamos um negócio na internet, quer tenhamos uma porta aberta num sítio qualquer, um negócio, quando começa, não pode ser uma abundância tremenda. Primeiro temos que aprender a desenvolver o negócio, primeiro temos que angariar clientela, ter os seguidores assíduos que nos vão comprar os produtos. Primeiro temos que ter os produtos para podermos vender. E quando as coisas estão realmente, quando a engrenagem está oleada e a funcionar, então aí sim os resultados começam a aparecer. E neste processo de engrenagem estar afinada, vão aparecer os desafios, vão aparecer as frustrações, e se nós não soubermos lidar com as nossas próprias frustrações, vamos ficar parados, vamos ficar estagnados, vamos desistir. Muitas pessoas desistem, há pessoas que desistem de tudo. E realmente, se nós não tivermos muito bem presentes o nosso objetivo final, para onde é que vamos, à medida que as pedras vão aparecendo pelo caminho, nós vamos tropeçando e realmente, eu, para mim, prefiro guardar as pedras que vão aparecendo no meu caminho, prefiro aprender com essas vicissitudes e avançar. E sem mais demoras vou chamar a Joana, que já está aqui a pensar, mas quando é que elas me vão chamar? E queria que a Joana partilhasse também o que é que realmente este projeto significa para ela, neste sentido de o antes e o depois. Joana, tu estás no projeto há um mês, eu nem sei se tu tiveste já tempo de pensar o antes e o depois, mas se fizeres, e agora estiveste a ouvir-nos durante este período, se fizeste esse exercício, se alguma vez pensaste nisso, se sentes que para ti já mudou alguma coisa, e gostava de ouvir a tua opinião sobre este tema. Bem, eu estava a ouvir-vos e desde já só posso dar os parabéns. É uma inspiração total estar aqui a ouvir
estes antes e depois de tanto sucesso e fico mesmo muito grata por estar aqui a partilhar convosco estas histórias. Para mim, o antes e o depois é curto, de facto, mas de facto há uma grande mudança e tem muito a ver também com aquilo que me levou a entrar no projeto. Há uma grande mudança que eu sinto que é a nível pessoal, de realização pessoal. Eu, como disse há pouco, eu trabalho ainda, a tempo inteiro, portanto estou mais ou menos ali em paralelo com a Ângela, a tempo inteiro, faço isto umas horas por dia. O paradigma de quero mais tempo, não tenho mais tempo, porque estou a usar este mais tempo aqui, mas de facto é em prol de um objetivo futuro, de conseguir de facto no futuro ter mais tempo, mais liberdade. E o que eu sinto de facto aqui, desde já, é uma enorme realização pessoal. Eu gosto muito, gosto imenso, nem eu sabia que gostava tanto daquilo que estou a fazer. Sempre usei redes sociais como mera utilizadora. Eu sou, não disse ainda, não tinha dito aqui ainda hoje, mas sou de facto formada numa área de comunicação, marketing de comunicação, mas nunca me voltei para essa área. Sempre trabalhei, aliás, mais um bocadinho uma área mais fechada, de consultoria, mas de facto gosto imenso, tenho ideias, tenho vontade de fazer, tenho vontade de aprender mais e isso é uma grande mudança, isso desde logo é uma grande mudança, porque a nossa rotina diária muitas vezes não nos deixa espaço para isso. As coisas acontecem na rotina, portanto, eu de facto tenho o meu trabalho, a coisa corre, acontece na minha rotina normal, mas o querer aprender mais, o querer ir mais além, o dar mais um passo em frente e o tentar fazer por isso, de facto para mim é já uma grande mudança. Eu vivo de uma maneira um bocadinho diferente no sentido em que estou fora de Portugal há 4 anos, eu já sei, posso dizer com experiência de vida que sei o que é sairmos da nossa zona de conforto e o que é que isso representa, porque de facto os avanços e os grandes avanços aparecem de facto com as grandes mudanças nas nossas vidas e obrigam-nos a andar para a frente, de facto, obrigam-nos a tomar passos, a dar decisões e de facto eu já sei o que é isso, já entendo o que é um pouco sair da nossa zona de conforto e aqui um bocadinho em paralelo com o projeto tem acontecido um bocadinho isso. O sair da nossa zona de conforto, por exemplo, para mim, apesar de eu gostar muito de comunicação, eu tenho sempre ali um calcanharzinho nos vídeos, na exposição de estar assim a falar. E eu sentir que isso vai evoluindo a cada vez que eu vou fazendo, porque eu todos os dias faço, e é um facto, e eu todos os dias faço, e noto que já não começo com aquela cara tonta e estou a falar e ansiosa, e a coisa vai correndo melhor. Portanto, isto são tudo pequenas, lá está, o espaço do antes e do depois para mim ainda é muito próximo, mas são para mim já mudanças visíveis e muito boas de sentirem, de facto. De facto, Joana, tu és um caso de estudo, porque tu chegaste aqui, foi como se fosse um furacão, chegou aqui pelo projeto adentro, apareceu, eu quero fazer o que estás a fazer, quero aprender mais, quero ter os cursos todos e vamos lá embora porque eu quero ganhar dinheiro e há pouco realmente estávamos a falar em off que um dos teus objetivos é voltarem para Portugal, tu e a tua família voltarem para Portugal e eu acho que esse é um objetivo grandioso, é um porquê que realmente naqueles dias em que estamos com um bocadinho menos energia, que eu nem sei se é o teu caso, porque tu estás sempre em alta, eu não sei, és fantástica. E realmente é um motivo muito forte para estares aqui em Moçambique, são 2h20 da manhã, e tu estás aqui e amanhã tens que acordar às 5 da manhã, e isso é um motivo muito forte para realmente te superares. É engraçado porque tu chegaste com uma postura realmente de furacão, vamos fazer acontecer e tudo mais, já tinhas alguns conhecimentos em termos de redes sociais, que foste aproveitando muito bem, mas é muito interessante ver como tu és um exemplo de pessoas que nós chamamos que és uma pessoa com as características de vermelho, porque tu és decidida, tu chegas, fazes, sais da zona de conforto, não tens qualquer problema, pões-te numa situação desconfortável para evoluir. E isso é muito interessante porque eu acho que posso falar, e a Isa e a Ângela não me levam a mal, porque estou a falar de mim também aqui nesta situação, em relação a nós, tu já chegaste com um mindset muito à frente. Já tinhas essas características. E isso é muito interessante de analisar como nós realmente temos pessoas
com variadas características, com variadas experiências, com variados background e realmente é muito interessante ver como este projeto é tão eclético e abarca e tem espaço para abarcar todas estas pessoas. Então realmente eu gostava de perguntar se tu, por exemplo, em relação à relação com os teus filhos, tendo em conta os áudios do Inner Circle, se notas alguma diferença, se, por exemplo, ouvindo os áudios do Inner Circle todos os dias, alguma coisa em ti que tenha mudado desde que entraste no projeto? Há alguma coisa aí que me possas adiantar? Olha, falando um bocadinho naquele velho ditado, quem sai aos seus não degenera, eu tenho 2 filhos elétricos, autenticamente 2 piolhos elétricos. E, de facto, começam muito cedo e quando eu chego, já por volta das 6, já estão aliás, ainda estou em modo crescente, que só começa a crescer às 19h30, porque aqui deitam-se cedo, começa tudo muito cedo. E, de facto, o que é que eu noto, e de facto foi engraçado por causa disso, o que é que eu noto em mim, pessoalmente, e que acaba por passar um pouco para os meus filhos. Eu de facto sou assim, eu sou uma pessoa que de facto decidida e quando entro é para entrar, é para fazer, é empenho e é foco até ao meu limite, até eu conseguir. O que eu noto é que consegue-me dar, e de facto os Inner Circles têm isso, têm uma energia positivíssima, põem-nos lá em cima, é uma partilha espantosa de uma série de coisas, é uma mistura de sentimentos, de aprendizagem, de inspiração, de motivação, mas ao mesmo tempo dá-me uma sensação de, eu não sei se é uma mistura de tranquilidade e segurança, não sei se me parece aqui um bocadinho confusa, mas consigo ficar com aquela sensação de segurança, é isto que eu quero. E eu sinto-me segura por saber que é isto que eu quero. E acho que é como qualquer criança, não é? Tu tens filhos, também tens o teu filho, também percebes isto. Tu acabas por transmitir muito e passar muito aquilo que tu sentes e como tu estás para os teus filhos, para o teu marido, para a pessoa que está contigo e sobretudo nos filhos. Então eu sinto que isto, com eles, acabam por absorver um bocadinho disto. E até implementei outra vez uma regra que já que há uns tempos tinha cá em casa para dormir e agora voltei a implementar, que é a respiração e a música tranquila para adormecer. Isto era um forró cá em casa para adormecer, porque o meu marido chega mais tarde, eles queriam esperar, era tudo, e eu não durmo, e ela não dorme, e vou para a cama dela, e vou para a cama dele. Não há cá em casa aquela coisa de vão para a vossa cama, durmam sozinhos, cada um na vossa cama, não. Eu deito-me com eles e adormeço-os, também não vejo nenhuma mãe a adormecer filhos de 18 anos, portanto há que aproveitar enquanto eles são pequenos. Deito-me com eles, ponho uma musiquinha, já há uns tempos tinha tentado isto e a coisa resolvia. E agora quando comecei neste projeto e de facto a ouvir os Inner Circles e a sentir aquela concentração por estar a ouvir e aquela segurança e ao mesmo tempo, lá está, a mistura de feelings. Ponho-lhes ali a musiquinha deles, ponho os sossegadinhos, eles ficam ali, parecendo que não, aquilo, agora meninos respirem e aquilo, lá está, deve ser, eu ali deitado ao lado, é a segurança, é o bom da mãe, e de facto, pronto, acho que tem a ver, lá está, com mais aqui também um pouco reaprendizagem, porque eu já o tinha feito, mas de facto fez-me aqui associar a ideia dos Inner Circles, de facto, se eles ouvirem uma coisa para se concentrarem, para estarem tranquilos, se bem que eu os Inner Circles, alguns deles uso mais para, a expressão é mesmo, para ir bem lá para cima. Às vezes também preciso, porque não é sempre. Fantástico, Jana, porque realmente o que tu disseste aí para mim faz todo sentido, que é nós passamos para os nossos filhos o que sentimos, o que pensamos, o que somos, os nossos exemplos, com quem nos relacionamos. Eu gosto muito de dar este exemplo e penso muitas vezes nisto, que era, se eu tivesse continuado num emprego, numa atividade profissional com a qual eu não me identificasse, eu iria ser uma pessoa estressada, frustrada, e que legitimidade é que eu teria para dizer ao meu filho, filho, luta pelos teus sonhos, se eu sou a primeira a não lutar pelos meus. Isso para mim fez-me assim eu disse isto e agora até me arrepio, porque isso para mim fez-me assim um curto-circuito na minha cabeça, que é, como é que eu vou poder dizer ao meu filho, filho, sim, queres ser astronauta? E pode ser perfeitamente, não vejo porque é que não possa ser se ele o quiser,
Então vai, luta pelos teus sonhos. Se eu for a primeira a ficar de braços cruzados e a pensar, eu sou tão infeliz porque afinal tenho uma carreira que não gosto e estudei tanto para aquilo que eu queria e afinal o governo mentiu-me e se calhar o governo anda aqui a enganar-me e a dívida e... Pelo amor de Deus, não é? Eu tenho a liberdade de fazer aquilo que eu quiser da minha vida. No outro dia eu falava com uma pessoa que dizia assim, eu adorava morar em Miami, mas tenho um filho e a vida é difícil e tal. Eu pensei para mim, eu não disse à pessoa em concreto, se ela já nos estiver a ouvir, responde agora. Qual é que é o problema de, se queres viver em Miami, vai viver em Miami. Estrutura a tua vida, faz um plano, com cabeça, tronco e membros, obviamente, mas se não até podes nem ir morar para Miami este ano, mas podes ir para o ano que vem, podes ir daqui a 2 anos, mas nós sabermos para onde é que vamos, avançarmos firmemente em direção aos nossos objetivos, dá-nos a segurança, a tal segurança, para quando os desafios aparecem, nós sabemos avançar e controlar e superar. E é muito interessante aquilo que estavas a dizer, Joana, no sentido em que te tinhas esquecido de uma técnica que para ti até funcionava muito bem para adormecer os teus filhos. Isso é super normal, porque com o dia-a-dia, com a azáfama, com a rotina, com o stress, com o... Tenho que ser uma mulher perfeita, tenho que ser uma mãe perfeita, tenho que ser uma profissional exemplar, e uma amiga espetacular, e uma vizinha 5 estrelas, e ainda tenho que estar magra e em forma, porque sou mulher e não gosto de ter aqui a solita mais do que é que os outros vão pensar, e se eu for à praia e tiver este pneu e a minha amiga não tem o pneu e, meu Deus, a cabeça das mulheres é horrorosa nestas coisas, nós desfocamos-nos completamente daquilo que realmente importa na nossa vida. E para mim o que importa realmente é ser feliz, é dar esse exemplo ao meu filho, à minha família, ajudar quem está à minha volta, a também conseguir realizar os seus objetivos. Eu, por mim, ficaria a conversar aqui convosco a noite inteira, sei que ainda temos aqui muito mais para falar, muito mais para dissecar sobre este tema, mas tu que nos estás a ouvir, o que é que tu achaste deste tema? O antes e o depois. Gostavas de daqui a 3 meses poderes estar aqui numa conferência connosco a dizer, eu estava ali a ouvir uma conferência nos primeiros dias de março, estava a ouvir uma conferência com a Isa, com a Ângela, com a Joana, com a Irina, e aquela conferência para mim fez todo o sentido, porque despertou em mim uma necessidade de querer ser a minha melhor versão. E essa necessidade fez-me avançar, fez registar-me, fez comprar o blog, fez-me começar a ouvir os áudios do Inner Circle, fez-me começar a estudar os cursos do Producer, do Builder, do Massive, e hoje, decorridos 3 meses, estou aqui nesta conferência com uma equipa de pessoas formada a trabalhar comigo e posso dizer que sou melhor do que era há 3 meses atrás. Posso dizer que estou a dar um exemplo de empreendedorismo, de segurança, de vontade, de positivismo, de realização pessoal e profissional aos meus filhos e à minha família. Porque eu tive a coragem de avançar. Gostavas de contar esta história daqui a 3 meses numa conferência deste género? Se sim, faz o teu registro, contacta a pessoa que te convidou para estar aqui presente esta noite e vamos começar a trabalhar nos teus sonhos. Um beijo enorme e tchau, tchau, meninas!